Nossa viagem continua por Goiás e chegamos a Anápolis, que fica a apenas 60 quilômetros da capital, Goiânia. Anápolis é a principal cidade industrial do centro-oeste brasileiro. A instalação de um porto seco há 10 anos ajudou a alavancar a economia da região, facilitando a importação e a exportação. As principais mercadorias que saem daqui são amianto, usado para fabricar telhas, remédios, grãos e veículos. Na última década, as exportações saltaram de 400 milhões para 4 bilhões de dólares. As mercadorias seguem para a China, Holanda e Espanha. E por aqui vão chegar os futuros caças, que serão comprados pelo governo federal. A base aérea de Anápolis é uma atração na cidade. Os militares autorizam visitas ao local, desde que sejam agendadas. Por aqui, é rotina ver os Mirages, caças supersônicos, cruzarem o céu a uma velocidade que ultrapassa 2.500 km por hora. Rodrigo é um dos 15 pilotos da Força Aérea Brasileira que diariamente fazem treinamento de defesa aérea. Há 3 anos, ele pilota Mirages. Para chegar aqui no Mirage, demora em média 5 a 6 anos após formado piloto de caça. A gente treina missões de combate, de defesa aérea, para proteger o espaço aéreo brasileiro próximo à capital federal. Vamos cantar, meu povo, vamos deixar de tristeza. Uma tradição secular se mantém viva em Anápolis. Mesmo com tantos progressos industriais e tanta tecnologia avançada, o trabalho das fiandeiras. Fiar é transformar o algodão em fio. O material é farto na região, já que Goiás é o 3º produtor nacional. A cantoria das fiandeiras embala o ritmo da tarefa. Cadê a dona da casa, que eu não tô vendo ela aqui? A cantoria faz parte da fiação. Quem deu do menino de idade de 10 anos que eu aprendi a fiar, eu via minhas tias cantar. Minhas tias fiavam e cantavam. E nós ia para os mutirão fiar na roça, aí nós levava as rodas, cada uma levava a roda, chegava lá e ia fiar e cantar. Antes de virar linha, o algodão passa por muitas mãos e cada etapa tem um nome próprio. Descaroçar é dar o primeiro passo. As fiandeiras tiram os caroços do algodão bruto com um rolo de madeira. Depois é preciso cardar, alisar o algodão com uma espécie de ralador. É como se elas penteassem o algodão. Isso é essencial para que o fio fique resistente. Fiar linha boa, linha forte, né? Porque se a linha for podre, não presta para tecer e a tecedeira sofre demais. Depois de prontos, os fios de algodão finalmente passam para a tecelagem manual. O resultado é esse: redes, tapetes e roupas. Um trabalho que transforma o algodão em pura arte. Maria Madalena é a mais antiga da turma. São 67 anos dedicados a fiar e tecer. Enquanto eu estiver viva, eu vou manter esse trabalho lindo e maravilhoso. Deixamos as fiandeiras para encontrar do outro lado da cidade um homem também dedicado ao seu trabalho. O paulista Carlos Limonge, juiz da Vara da Infância e da Juventude. Há 8 anos, em Anápolis, ele tanto já fez pela cidade que ganhou o título de cidadão honorário. O juiz colocou em prática uma ideia ousada: fazer durante a audiência uma encenação teatral. No palco, cenas da vida real. Já tem quase 6 anos que a gente vem fazendo essa audiência de progressão nesses moldes. Ela foi sendo adaptada porque nós fomos também recebendo aí informações de profissionais da área de psicologia e da psiquiatria para a gente estar aplicando. A dramatização é usada nas audiências em que o juiz precisa decidir as medidas a serem aplicadas aos adolescentes infratores. No cenário escuro, os funcionários da Vara da Infância tornam-se atores, imitam a vida e mostram os conflitos de cada um. Sua vida vai ser próspera se você optar pela luz, mas se você optar pelas trevas, com certeza o abismo te espera. E é assim, com frases de efeito e dramaticidade,
que o adolescente é sensibilizado. Diante do juiz, ele promete que ao receber o benefício da liberdade assistida, não vai mais cometer nenhum crime. Entende que é o responsável pelos seus atos e que pode voltar a ficar internado. Pelo poder a mim conferido e com a graça de Deus, eu lhe concedo progressão de medida, da unidade de semi-liberdade para a liberdade assistida. Parabéns. E eu espero que o senhor cumpra aquilo que o senhor prometeu. É muito comum você ver o adolescente culpando ou a sociedade ou a sua família e não assumindo realmente a culpa pelo ato que fez. E quando há essa assunção, esse entendimento de que ele é o responsável por tudo o que aconteceu, a gente consegue trabalhar muito mais fácil na recuperação deste adolescente. E as fugas nós conseguimos reduzir em 60% na unidade de semi-liberdade. A Justiça de Primeira Instância em Anápolis inovou com uma ação que ultrapassa os limites do Fórum. Há 1 ano e meio foi criado o projeto Cruzada pela Dignidade, que reúne organizações não governamentais, empresas privadas e prefeitura. O objetivo? Resgatar a cidadania de quem escolheu o caminho do crime e das drogas. Nas ruas, o pessoal da Cruzada pela Dignidade se depara com quem precisa de ajuda. Esta garota foi encontrada drogada, magra e muito suja. Passou 4 anos viciada em crack. Conta que fumava até desmaiar. Fugia da polícia e se escondia no telhado das casas. Eu só queria ficar sabendo de mexer com drogas. Meu irmãozinho pequenininho também mexia, minha família inteira, sabe? Nós somos 6 e todos os meus irmãos mexiam, eu mexia. Como é que vocês conseguiam? Assim, eu roubava, mexia com muita coisa errada. Agora, ela vive num abrigo e voltou a estudar. 1 ano após mudar de vida, já faz planos. Todos do juizado, eu gosto muito deles, eles lutaram comigo muito. Tinha alguns assim que eu pensava assim, ai, agora eles vão desistir de mim, mas não desistiam. Meu sonho é ser polícia. Esta outra menina de 14 anos está no mesmo abrigo. No ano passado, ela foi encontrada numa casa de prostituição em Caldas Novas, Goiás. Era de 80, 100 reais. Cada programa. Uhum. O conselho tutelar estava fazendo, acho que era, estava fazendo as rotas, sabe? Aí eu estava lá. Aí foi pedir uma identidade, eu fui e estava com identidade falsa. Antes eu não pensava em estudar, pensava só na... Agora eu quero estudar, quero... Mais pra frente, quero ter minha família. Quero encontrar minha mãe. O que eu vivi, eu não quero viver mais não. A Cruzada pela Dignidade busca ajudar dependentes químicos. Para isso, os interessados passam por uma triagem neste local chamado de Agência de Reeducação Comunitária. O coordenador entende bem o outro lado da história. Drogas por 18 anos e há 13 está recuperado. Deu a volta por cima e agora ajuda quem precisa de verdade. Aqui eles chegam, eles encontram apoio, né? Nós fazemos uma triagem com o usuário de drogas, nós levantamos o perfil desse usuário e os encaminhamos para uma carga de recuperação segundo o seu perfil. Desde quando nós iniciamos aqui, que foi no dia 14 de agosto, nós já temos aí uma cifra de aproximadamente 300 famílias encaminhadas, né? Aliás, atendidas, e em torno de 175 pessoas encaminhadas para as cargas de recuperação. Maurina trouxe o filho de 15 anos para tentar um tratamento contra as drogas. Ele está sendo ameaçado de morte por traficantes. Às vezes vai gente na porta da minha casa, falar que vai matar ele, que vai atirar nele, dar facada nele, entendeu? Está sendo uma situação desesperadora. O coordenador explica que se o rapaz não se submeter às normas da casa de recuperação, não vai poder ficar. E o filho de Maurina garante que a partir de agora vai ser diferente. Nas outras vezes, minha mãe que queria que eu visse, ela não vinha por vontade própria, né? O tempo que precisar. Está disposto? Estou disposto. Maurina torce para que o filho siga um caminho igual ao de William. Por 9 meses ele ficou num centro de recuperação. Da vida sem rumo e cheia de tristeza, ele não quer mais saber. Agora
dedica seu tempo a outros jovens que querem deixar as drogas. Há 2 anos atrás era só tristeza e dor, só angústia. Eu passava na rua muita humilhação, né? Muitos estão nas drogas e eu creio que a maioria quer sair, só não tem um apoio necessário para sair. Entre os objetivos do projeto está a conscientização de estudantes para que eles não caiam na cilada que é o mundo das drogas. A Cruzada pela Dignidade tem aliados também no esporte. O karateca bicampeão mundial Alisson Delano veste a camisa e faz palestras sobre cidadania. Quanto mais bem preparados os jovens estiverem hoje, automaticamente eles terão uma condição melhor de formar famílias melhores no futuro. E assim a gente vai poder construir uma sociedade mais justa. Mutirões também fazem parte da Cruzada pela Dignidade. Aqui, na periferia de Anápolis, no bairro São Joaquim, esta ação comunitária reuniu muita gente. Nessas ações sociais nós temos diversos tipos de atendimento, orientação familiar, atendimento psicológico, atendimento de saúde, aferição de pressão, glicemia, teste ocular, questão de óculos, né? Então para que a gente leva essas pessoas? Só para dar esse atendimento? Porque muita gente já faz esse tipo de atendimento, né? Mas o principal é a gente ter conhecimento dessas famílias para dar um suporte posterior. O que é que está acontecendo com essas famílias? É uma forma de trazê-las mais perto de nós. A Cruzada pela Dignidade tem hoje 300 voluntários. Gente que entendeu o pedido do juiz Limonge, unir forças para resgatar princípios. Afinal, uma sociedade mais estruturada é a melhor solução. Mais acordos feitos antes mesmo do problema progredir. Menos processos judiciais. Mais compreensão, sem a necessidade de punir. Não entrei na magistratura para ficar apenas dando despacho ou sentença. O juiz é um elemento da sociedade, um elemento transformador da sociedade e deve exercer o seu papel de transformador da sociedade. Ele tem muita contribuição a dar. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que dá prazer porque a gente colhe resultado, a gente vê que a gente consegue realmente trabalhar e mudar a vida de seres humanos. A tradição e a tecnologia se misturam em Anápolis. Aqui, a população já aprendeu que a arte de encenar a vida pode ajudar na compreensão dos conflitos, que o caminho da aprendizagem pode ser pelo prazer e não precisa ser pela dor, que a dignidade faz parte da vida de cada um.